Então, recapitulando, a teoria prática é justamente os exercícios analisados e comentados. Pouca gente dá importância para esta parte, mas ela é tão importante quanto as outras. Ou seja, para um estudo altamente eficiente, tem que se estudar muita teoria prática e muita prática. Ou seja, colocá-las no mesmo nível. A partir disso, nós chegamos aos três grandes dessa classificação do estudo em teoria prática e prática. Nós chegamos aos três grandes erros do estudo que são cometidos pelo indivíduo. Primeiro, nós temos um erro de início, que é exatamente um erro de teoria. Ou seja, o indivíduo, quando começa a estudar, ele identifica alguns pontos, mas deixa outros de lado, outros conceitos importantes. Ou seja, é uma espécie de meia boca. Fica sempre uma parte fragmentada, quebrada. Então, este é um dos primeiros erros. A teoria não fica completa. O segundo erro é o erro do meio, que justamente é a teoria prática. Tem muita gente que estuda a teoria, analisa alguns exercícios ali rapidinho, aqui e acolá, e depois passa para a prática. Ou seja, não é uma questão de apenas analisar 1, 2, 3, 4 exercícios e partir para a prática. Todo assunto, todo exercício tem o seu nível, o nível de dificuldade. Então, não é uma questão de analisar só um conjuntinho de exercícios aqui e ali e passar para a prática. Do mesmo jeito que se estuda muita teoria, se estuda muitas questões analisadas e comentadas e respondidas, e só depois você vai passando para a prática. Por que a gente chama teoria prática? Vamos pegar um exemplo da matemática. Quando você analisa um exercício analisado e comentado, respondido, para você é uma teoria. Mas aquilo não é uma teoria pura, porque geralmente aquela maneira de resolver é fruto de uma prática. Então, por exemplo, alguém já realizou aquele caminho, já, vamos dizer, queimou muitos neurônios, mas, como eu falou, para você não é uma prática. Para quem está lendo, não é uma prática 100%, é uma meia prática. Mas, entretanto, por outro lado, aquilo não é uma teoria pura, porque como já adveio da prática de um matemático, de um estudante, então não é uma teoria 100% e nem uma prática 100%. É por isso que a gente coloca como essa coisa bizarra, uma teoria prática. E, por fim, nós temos o terceiro erro, que é o erro de final, que é pouca prática. Tem muita gente que estuda muita teoria e faz poucos exercícios. Quer dizer, não é bem assim. O estudo equilibrado combina muita teoria prática, que é a passagem, e muita prática. Só que a prática, nós sabemos que exige muita energia. Não é apenas começar uma teoria prática ali, começar uma teoria, passar para isso e passar para os exercícios. Para fazer exercício necessita-se de muita energia e de muita motivação. Trabalharemos isso mais adiante nos próximos vídeos. Então, por exemplo, é importante identificar esses três grandes erros: o erro de início de teoria mal feita, o erro de meio do processo, que é a teoria prática mal feita, e o erro de final do processo, que é os estudos, a resolução de exercícios mal feita. Então, identificando esses três erros já é um grande passo no intuito de você dominar o processo de estudar eficientemente, porque isso fica como um termômetro. Certo? Então, por exemplo, identificado esses processos, nós podemos garantir que existe pelo menos um mínimo possível de etapas para que você domine um estudo eficientemente. Você pode olhar
que algumas partes se destacaram do ato de estudar eficientemente. Por exemplo, a memorização é um processo, então, necessário para se estudar eficientemente. Tem que ter ou uma boa memória natural ou pelo menos artificial. Raciocínio, a mesma coisa, é outro processo extremamente importante, e o entendimento é outro processo altamente importante. Então, no próximo vídeo falaremos desses processos.